Fala jovens, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou Aloysio Ferro, professor do componente de História e nós estamos iniciando a nossa aula do ano letivo na Escola de Ensino Médio Prefeito Dário Campos Feijó. Estou gravando essa aula para nós termos a nossa introdução aos estudos históricos e vem comigo para nós compreendermos um pouco e viajarmos no caminho da história. Então, galera, show do primeiro ano, para compreendermos os objetivos de nossa aula inicial, a gente precisa entender o conceito de história, precisamos entender também as dimensões da história, como também a gente precisa compreender toda a datação da história, assim como todos os vestígios e fontes que nos ajudam a estudar a história. Partindo dessas três pautas, nós teremos aí a conceituação da disciplina, componente e campo de estudo de humanas, História. Bem, meus queridos e minhas queridas, é bom nós lembrarmos que a nossa vida ela é constante, nós temos os nossos próprios fatos, os nossos acontecimentos, datas que marcam a nossa vida, acima de tudo, fatos importantes que a nossa memória guarda. Isso é história pessoal, que está no micro do macro da história, sendo que ela pode ser dividida entre micro e macro, do pequeno ao maior, sempre em uma ordem cronológica e também em uma ordem histórica. Estudaremos também os tempos históricos. Os tempos históricos, eles não são relacionados a datas, mas sim as tradições, a forma de vivência de um povo, a forma como aquele povo se constrói dentro de uma economia, dentro da sua alimentação, dentro dos seus costumes, das suas crenças. Então, é nesse sentido que a gente passa a entender. Você, por exemplo, você, querido aluno ou aluna, vocês já se depararam com um velhinho contando uma história mais antiga. Essa história que ele conta pode ser, de certa forma, uma lenda que ele acredita. E essa lenda, aqui no folclore da nossa região, nós temos que inúmeras histórias são contadas, como a de uma porca parecida com o lobisomem, como também a do curupira, a do caipora, a do saci-pererê. Essas constituições históricas, elas fazem parte de lendas e estão contidas também no nosso estudo. No entanto, a nossa parte principal, ela vai para o acontecimento, para a história do homem no campo do mundo. Quando eu falo homem, é do antropo, é homem, homem e mulher. O ser humano em si, dentro do próprio conceito que o Mark Bloch, um importante historiador, citou, que a história é a vivência do homem no mundo. E esses acontecimentos todos, eles estão relacionados no nosso campo de estudo. Então, vamos iniciar com o conceito de história. Eu utilizarei uma referência de um historiador, de um escritor muito famoso, de grande valia para o desenvolvimento dos estudos da história como ciência, como estrutura acadêmica, que é o Mark Bloch. E o Mark Bloch, ele citava que história nada mais é do que, aí vem o conceito, história é a vivência do homem no tempo, é a vivência do ser humano no tempo. E essa vivência está envolvendo um conjunto de fatos, acontecimentos, de vestígios, de arquitetura, de tradições, de modo de fazer, de culturas. Então essa vivência do homem no tempo é o conceito que nós utilizamos para abrir a nossa aula. Vamos para a segunda parte da nossa aula e eu quero trazer para vocês a questão da dimensão e concepções históricas. Muito bem, aluno ou aluna, prestem bem atenção. Vocês já ouviram falar naquela brincadeira antiga, nem tão antiga assim, do telefone sem fio? O telefone sem fio consiste em você falar uma frase para uma pessoa e essa pessoa ela vai falar o que escutou para outra e para outra e depois para outra e assim o grupo de pessoas começa a repassar informação. Porém, o que acontece normalmente no telefone sem fio é que a informação ela chega ou diminuída ou aumentada no final.
E aí vem as distorções, as versões. Então eu quero dizer para vocês que a história, ela estuda o homem no tempo, estuda o ser humano no tempo, os acontecimentos. Porém, os acontecimentos terão versões diferentes. Só que nós deveremos sempre ter cuidado com essas versões, para a gente não aderir ao que muito se chama hoje de fake news. O nosso campo de estudo é contra as fake news. A gente trabalha com os fatos e com os acontecimentos verdadeiros e corretos. É por isso que nós temos que ter responsabilidade. E para nós compreendermos a história, é bom entender que hoje existe a escrita da história. Existe um campo de estudo que estuda a parte da escrita da história, que é chamada de historiografia. Grafia vem de escrita, história de história. Então percebam que existe sim algumas escritas que são chamadas de concepções ou tendências históricas. Então eu quero lembrar para vocês as tendências que nós estudaremos e que vocês farão em forma de pesquisa. Veja bem, nós temos a primeira, que é a mais antiga, que é a história grega ou história de lendas e mitos. Essa história antiga grega, ela é baseada na narração de alguns mitos, de lendas criadas na época lá da Grécia, da Roma antiga, e ela era muito voltada para os feitos heróicos dos grandes reis, dos grandes guerreiros, e, de certa forma, a história visava muito essa questão das conquistas, das lendas. Por exemplo, o Minotauro é uma lenda antiga e que faz parte da historiografia, faz parte dessa tendência da história grega. Nós temos também a história providencialista. O providencialismo vem de providência divina, divina de Deus. Então percebam, é uma tendência que ela é lá da antiguidade medieval. Na Idade Medieval, que é um tempo histórico onde a igreja preponderava. O que significa preponderar? Significa que a igreja mandava, tinha poder. E na época a tendência era que todo fato e fenômeno era obra de Deus. Então, se a pessoa nascia pobre, era porque Deus queria. Se a pessoa conseguia ficar dono, proprietário de uma terra, era uma bênção de Deus. Vejamos, atenção, eu não estou querendo dizer que isso seja errado, mas que na época não se estudava os porquês, e sim tudo se acreditava que o fato e o fenômeno era porque Deus queria. Tudo bem? Nós teremos também a história positivista. A positivista, ela supera a ideia medieval do providencialismo, e no positivismo, essa corrente da história, nós temos o Auguste Comte, que ele vai idealizar a história como um campo da ciência, um campo de estudo natural, um campo onde o que prevaleceria seriam os fatos documentados. Então, só era história se tivesse documentado nos livros e nos documentos do estado, do país e das cidades. A história positivista, ela, de certa forma, descartava a ideia de estudo do pobre, dos mais humildes, e ela visava bastante a história dos grandes. Nós temos também, para superar a ideia do positivismo, a história marxista, a tendência e concepção de Karl Marx. O marxismo dizia que, contrapondo o positivismo, o proletariado, a prole sem renda, a família pobre deveria se rebelar para revolucionar e tomar os meios de produção. Nesse sentido, o cidadão histórico deveria ser, acima de tudo, um revolucionário. E, por último, a Escola dos Análises francesa, uma série de produções e revistas e artigos em que coloca o agricultor, em que coloca o homem pobre, em que coloca pedreiro, todos esses agentes da sociedade como produtores da história. Não só os grandes, mas os pequenos também. Então, essas tendências, elas servem para nós termos uma noção de que a história tem suas concepções e a história precisa ser analisada pela escrita também. Então, jovens, para nós darmos sequência, eu quero deixar um questionamento, uma indagação. Vocês, hoje, analisando um pouco da vivência, vocês se parecem mais com os pais ou com os amigos e colegas de vocês? Os seus costumes, eles são mais de princípios de casa ou eles são mais globais, envolvendo a sua comunidade, envolvendo seus amigos,
A sua forma de pensar é parecido com o pai e com a mãe, com a família ou com os seus colegas. O seu estilo de vida, a roupa que você gosta de usar, o seu estilo de música é igual dos seus pais ou igual ao dos seus colegas? Então esses questionamentos servem para a gente ter uma noção de que existem mudanças e permanências na história. Existe algo que muda, um costume, existe algo que surge e que a gente passa a segui-lo, que são as modas, as tendências. Então, um dos nossos pontos principais é entender as dimensões, e uma delas é o tempo. E o tempo, o que seria o tempo? O tempo é uma construção cultural e social do ser humano. O tempo, ele vai, de certa forma, mudando a sua dinâmica, porém a interação é a mesma, já que a história estuda a humanidade, os fatos ocorridos em comunhão com todos. E o tempo não tem como a gente, de certa forma, ter apenas um conceito e uma noção dele. O tempo ele pode ser corrido, ele pode ser datado, ele pode ser o tempo antigo e ele pode variar. E a gente precisa compreender de forma geral que o tempo é esse construto social, é um acordo social entre os fatos ocorridos e a humanidade. Outra dimensão importantíssima que é imprescindível para a gente entender a história é o espaço. E o espaço ele está dentro do contexto também do tempo. O espaço ele é o lugar, ele é o entorno, ele é o contexto. O espaço ele ajuda a nós compreendermos que há sim diferenças culturais entre os povos. Como por exemplo, nós estamos no ano de 2021 e estamos no Brasil, dentro do Nordeste, no Ceará, em Martinópole, nessa região norte. É mesmo, é? O nosso tipo de cultura, o nosso costume, a alimentação, que é a culinária, as nossas tradições, elas são de acordo com o nosso espaço, dentro do nosso tempo globalizado. Se nós formos para a China, se nós formos para a Inglaterra, na Europa, nós teremos outras situações, outros tempos históricos, porque os costumes, as vivências são diferentes. Então, a união de tempo, que é a data, que é aquele período, com o espaço, nos ajuda a entender as diferenças entre os costumes e os povos. Outra dimensão que nós destacamos são as estruturas. As estruturas, elas fazem nós pensarmos do jeito que o nosso tempo induz, que o nosso entorno, que o nosso lugar induz. Então, percebamos que as estruturas, elas fazem cidadãos, pessoas de regiões diferentes pensarem ou de forma igual ou de forma diferente. A forma como você pensa é de acordo com a estrutura que você tem. E o que é a estrutura? É a instituição família, é a economia que você está inserido, é a cultura que você está inserida, é, sobretudo, a crença que você segue. Então, tudo isso, o social, o econômico, o religioso, a cultura, envolve a nossa estrutura e a forma como nós pensamos, os nossos princípios. Se você tivesse nascido em uma tribo tupinambá, a sua forma de vida, a sua estrutura seria diferente da de hoje, onde você está em um mundo que é globalizado e é dentro do setor urbano. Então existem diferenças, a estrutura serve para isso. E uma última dimensão importantíssima também é o sujeito. O sujeito individual, o sujeito coletivo, que é você e a comunidade onde você está inserido. Então, percebam, você aluno, vocês alunas, que esse contexto do sujeito é muito importante, porque o sujeito não é só ele. O sujeito ele está envolvido dentro de todo um arcabouço comunitário e de mundo. E, para a gente finalizar a nossa aula, nós temos as fontes históricas, os vestígios, e daí nós temos documentos escritos, mas também temos, como por exemplo, estrutura arquitetônica, que são os patrimônios culturais, materiais, onde a gente não consegue ter nada escrito, mas a gente consegue entender com a ajuda de profissionais como antropólogos e arqueólogos que estudam os povos antigos que não dominavam, por exemplo, a escrita. É por isso que o termo pré-história ele não é
totalmente correto. É um termo em que a gente precisa compreendê-lo, mas entendendo também que a pré-história faz parte da história e que não tem nada de pré, e sim de história, que o pré-história é apenas um termo utilizado para dividir o tempo. E para termos um estudo coeso da história, a gente precisa entender que alguns profissionais são de suma importância. E aqui eu quero citar para vocês o historiador, que somos nós, professores de história, que produzem o material de história, aqueles escritores que fazem os livros, que estudam para isso. Nós temos o arqueólogo. Sabe o que o arqueólogo faz? Ele vai escavando para encontrar tanto objetos antigos, como também os fósseis. E, se tratando de fóssil, nós temos outro que é mais específico, que é o profissional paleontólogo. É o que estuda apenas o fóssil antigo. Inúmeras outras profissões ajudam a nossa área, como a geografia, o geógrafo, o filósofo, o sociólogo, a parte da psicologia e da psicanálise que estuda o ser humano. Então todos esses formam aí o nosso estudo de humanas. Essa foi a nossa aula inicial. Eu sei que foi muita teoria, mas vocês têm a opção de retornar para o início do vídeo, de pausar, e qualquer dúvida estamos aqui para atender. Lancem sua pergunta, curtam o vídeo, compartilhem também, estamos aí para isso. Que Deus abençoe cada um de vocês e tenham todos um bom dia.